Olá pessoal, aqui é a Cláudia da Movimento Mirim. Eu tô passando por aqui hoje para a gente conversar um pouquinho a respeito da fase da segunda infância, no momento que começa aquela idade do porquê. Então vocês já devem ter observado que a criança, quando sai daquela fase do pensamento mágico, né, de trabalhar com muitas fantasias, tudo, então absolutamente quase todas as frases que elas se reportam a gente, elas colocam um porquê. Então elas colocam por que que isso acontece dessa forma, por que que isso acontece daquela forma. Elas buscam a contextualização. Esse é o momento que aquele pensamento mágico, aquele pensamento meio que intuitivo da primeira infância, aquele pensamento que a gente chama, né, aquela inteligência que era a tal da inteligência simbólica, ela vai se transformando numa inteligência que é a inteligência conceitual. Nesse momento da inteligência conceitual, a criança busca essa contextualização. Na verdade, gente, ela é apresentada por uma nova organização do raciocínio dela. Então, ela vai construindo essa organização desse raciocínio lógico para que ela seja capaz, aos pouquinhos, de lidar com conceitos cada vez mais abstratos. Essa capacidade dela de lidar com conceitos abstratos parte daquilo que ela conhece. É por isso que ela precisa contextualizar tudo e ela te pergunta tudo, ela pergunta justificativas sobre tudo. É por isso que nos jogos de regra, quando a gente vai propor jogos na quadra, ela o tempo inteiro questiona essas regras. Ela busca, na verdade, entender para que essas regras servem. Ela começa a buscar essa contextualização. O que vai acontecer é que isso vai aos pouquinhos, né, se refinando cada vez mais. Então ela vai entendendo como é que funcionam as coisas que ela já conhece, aqueles objetos que ela já consegue pegar, ou as informações com as quais ela já teve contato, e à medida que ela vai contextualizando tudo isso, ela vai se preparando para a fase seguinte, que é a fase da adolescência, que é uma fase puramente abstrata. Então é o momento que a criança não precisa conhecer a informação, na verdade ter entrado em contato com aquela informação para ser capaz de abstrair. Se vocês forem pegar, por exemplo, problemas matemáticos nesse Fundamental 1 aí, nessa fase entre 7 e 10 anos, são sempre problemas que apresentam situações da vida prática. Então é uma criança que foi até uma padaria e foi comprar doce, e ela comprou 5 doces, mas no caminho um doce se perdeu, com quantos doces ela ficou. Como ela conhece o caminho até a padaria, ela conhece a padaria, ela conhece o doce, ela resolve esse problema numa boa. Só que ela não resolve, por exemplo, um problema que traga uma relação entre uma distância interplanetária, porque ela nunca viajou de foguete antes. A criança, o adolescente, depois quando ele chega nessa fase aí da adolescência, desse pensamento mais operatório e formal, aí sim ele consegue abstrair sobre absolutamente tudo, inclusive a respeito de coisas que ele não entrou em contato ainda. Então ele trabalha, por exemplo, com conceitos de química orgânica, sem ter entrado em contato com o átomo de carbono, e ele aprende isso, ele abstrai a respeito disso. Mas o ponto de partida de tudo isso é justamente essa fase dos porquês, essa busca pela contextualização, porque dessa contextualização essa criança vai se preparando para a fase seguinte, que é a fase da adolescência, que é justamente a fase da abstração pura. Bom, pessoal, hoje eu vou ficando por aqui. Vão enviando aqui pra gente dicas de temas que vocês gostariam que a gente trabalhasse nesse espaço. Compartilhem os vídeos à vontade, enviem mensagens por aqui para que a gente faça desse espaço um espaço de muita troca, uma troca muito rica de conteúdo. Combinado? Até o próximo vídeo, então.